Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou André Siqueira e nesta segunda-feira vamos começar a nossa programação especial dessa que é uma semana decisiva. Na próxima quinta-feira, a partir das 9h30 da noite, o Santos enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque. No domingo, como se notícia ruim fosse besteira, o Santos vai ao Maracanã enfrentar o Flamengo. 2 jogos consecutivos contra os líderes do campeonato, contra os finalistas da Libertadores. E nesta segunda é dia de debater a disputa na lateral esquerda do Santos. Quem deve ser o titular para esse jogo contra o Palmeiras? Ou, se você preferir, vamos adaptar essa pergunta. Quem deve ser o titular da lateral esquerda do Santos daqui até o final do Campeonato Brasileiro? Vamos falar disso a partir de agora. Sejam todos bem-vindos. Se inscreva se você for novo por aqui, deixe o seu like, comente, compartilhe. Começou a semana, o seu estoque de hype está renovado. Deixa aquele hypezinho para ajudar o vídeo a ser propagado pelo YouTube. Te convido a se tornar membro do nosso canal. Nesse final de ano, estou pensando em fazer um encontro de membros para a gente bater um papo, tomar uma Coca Zero com gelo e limão. Quem sabe até fazer um sorteio exclusivamente para os membros em agradecimento a todo o suporte a este youtuber, né? Por que não? André youtuber, olha só que coisa linda. Então você pode ter também o nosso grupo de WhatsApp, prioridade nas perguntas das lives, entre outros benefícios. Acesso antecipado ao vídeo. Eu, por exemplo, estou gravando esse vídeo 8h30 da manhã de segunda-feira. Você deve estar vendo no final da tarde. Os membros podem assistir antes. Então, esses são alguns dos benefícios que eu ofereço para você, tá bom? Então, é isso. Ah, e um recado importante também. Gente, por favor, confira se as notificações estão ativadas. Eu vou dar o exemplo do Guilherme Henrique, inscrito há muito tempo aqui no nosso canal, há quase 2 anos. Ele é membro do nosso canal e as notificações dele estavam silenciadas. Sabe-se lá por qual motivo isso está acontecendo com muitos canais. Confira aí. Se no sininho que você está aparecendo na sua tela tiver um traço na diagonal, significa que o YouTube silenciou as suas notificações. Confira, não deixe o sininho desativado, porque senão você não recebe as notificações, os avisos de vídeo novo aqui do canal Filho de Peixe. Maravilha? Gente, vamos lá. Antes de começar com uma comparação que nós vamos nos apoiar aqui no SofaScore, vamos a um contexto, vamos a uma discussão inicial. Bom, basicamente, quando o assunto é Souza versus Escobar, qual é a premissa que muitos adotam? E eu mesmo já citei isso aqui no nosso canal. Ah, se o jogo é para o Santos precisar de ofensividade, bota o Souza, porque o Escobar não ajuda no ataque. Ah, mas se o jogo é de defesa, o Santos vai mais se defender do que atacar, bota o Escobar, porque o Souza não defende tão bem, né? Existe esse mito de que o Souza é um jogador inútil na defesa. Partindo dessa premissa, a pergunta talvez esteja resolvida, esteja respondida, visto que provavelmente no Allianz Parque, na próxima quinta-feira, o Palmeiras vai vir com tudo para cima do Santos, briga ponto a ponto contra o Flamengo pela liderança do Campeonato Brasileiro, pelo título do Brasileirão, então seria o caso de colocar o Escobar. Será que a resposta é essa? Bom, eu pretendo responder isso já já. Mas antes de responder, é hora de colocar na tela um comparativo feito pelo SofaScore, um aplicativo de estatísticas que eu já deixei aqui no ponto para conversar com os amigos, um comparativo entre Souza e Escobar. Os números estão pequenos, então eu vou tentar dar o máximo de zoom aqui para facilitar a visão de todos que estão acompanhando este vídeo. Será que dá para dar mais um zoom aqui? Acho que agora ficou bom, hein? Então vamos lá. Tá na tela aí para vocês um comparativo, né? Me desculpem aí por esse merchan do Adobe. Será que eu consigo tirar? Vai dar problema isso aqui, né? Bom, não exibir mais este anúncio. Não quero ver o anúncio. Pronto. Souza, do lado esquerdo, tá? A coluna da esquerda é o Souza, o lado direito é a do Escobar. Comparando apenas o desempenho no Brasileirão. Não vamos olhar a Copa do Brasil, até porque só foram 2 jogos. Não vamos olhar o Campeonato Paulista, que ficou lá atrás. Bom,
Em média, o Souza já tem uma nota melhor, mas eu não me apego tanto à nota do SofaScore, porque ela acaba sendo uma... Eu não acho que ela é precisa em 100% dos casos, tá bom? Mas enfim, não estou criticando, é apenas um apontamento aqui. Minutagem, Souza, em média, 63 minutos por jogo contra 72 do Escobar. O Escobar tem quase o dobro de minutos jogados e quase 50% a mais de jogos, 27-16. Gols, 1-0. Gols por partida também. Finalizações para fora, o Souza chuta mais para fora, mas também, por muito, ganha do Escobar nas finalizações que vão no gol, né? 0-3 contra 0-0-7. Então, ofensivamente, aqui vocês vejam que o Souza leva grande vantagem, que segue como assistências no campeonato, 2-0. Grandes chances criadas, 4-0. É uma coisa assim, abissal a diferença. O Escobar tem quase 30 jogos no campeonato e não conseguiu criar uma grande chance. O Souzinha já criou 4. Passes longos, 33 contra 37, você vai dizer, pô, o Escobar é melhor. Mas está quase dentro da margem de erro, né, gente? É cerca aí de 4 pontos percentuais, está dentro da margem de erro. Nos cruzamentos também, o Escobar leva ligeira vantagem, 24 contra 16%, mas o Souza, na quantidade de cruzamentos por jogo, vejam só, 0,4 por partida, meio por jogo do Escobar. Então, está dentro da margem de erro, mas de fato tem uma ligeira vantagem do Escobar. Agora vamos para os índices defensivos. E eu acho que aqui, gente, é que mora o grande X da questão. Porque muitas pessoas, quando vão analisar a efetividade do Escobar na defesa, acaba, talvez sem querer, tratando o Souza como se ele fosse um jogador absolutamente inconsistente na defesa, como se ele fosse uma negação na defesa e como se o Escobar fosse uma muralha intransponível. Vocês já estão vendo aqui que o Escobar leva vantagem em pelo menos 3 dos 5 critérios utilizados pelo SofaScore. De fato, defensivamente falando, o Escobar leva vantagem. Isso é inegável. Mas eu queria chamar a atenção de vocês que o Souza não tem números desprezíveis. Por exemplo, o Souza sofre menos dribles do que o Escobar. E acho que esse é um ponto importante, esse é um dado importante, porque muita gente tem a impressão de que o Escobar é indriblável. Nem sei se essa palavra existe, mas perceba como o Souza é mais efetivo. E mesmo nos duelos em que o Souza, nos critérios em que o Souza perde, não é exatamente assim uma goleada. Ele também bloqueia mais chutes. 2,4 cortes por partida não é um número desprezível, ainda que o Escobar tenha 3,1. Quase 2 desarmes por partida não é desprezível, apesar do Escobar ter quase 3. Mas veja que a diferença é de 1 desarme por partida, né? As interceptações, o Escobar tem o dobro, mas o Souza intercepta quase uma bola por partida. Então, de fato, eu não sou um terraplanista estatístico que está vendo esses números e está dizendo, não, o Escobar defende pior que o Souza. Não, mas veja que há critérios em que o Souza é efetivo, é melhor. E mesmo naqueles em que ele perde do Escobar, não perde por WO, não perde por goleada. Mais adiante, dribles certos, 61-51, grande vantagem do Souzinha. Duelos ganhos pelo chão, 58% do Souza, 61% do Escobar. O empate técnico, podemos dizer assim. Duelos aéreos ganhos, embora estejam empatados na quantidade, 0,7 por partida, veja como o Souza é mais efetivo. 55% de aproveitamento nas bolas disputadas por cima, contra 35%, vamos arredondar aqui do Escobar. Perda de posse de bola, o Souza perde menos, o Souza faz menos faltas e o Souza sofre mais faltas. Esse número aqui das faltas sofridas claramente é explicado porque o Souza ataca mais, ele dribla mais, ele chega mais no terço final e acaba sofrendo faltas. O Souza tem menos cartões amarelos, menos sequência de cartão amarelo seguido de vermelho e o Souza não foi expulso nenhuma vez. Então, gente, vocês estão vendo aí essa comparação feita no SofaScore. O mapa de calor deles é praticamente similar, mas vocês percebam que nessa parte final do campo aqui, ó,
nesse terço final, nessa entrada da área, o Souza leva uma vantagem, o Escobar tem uma disposição do meio no campo semelhante, mas esse terço final do Escobar é menos presente. O Souza tem uma ligeira vantagem aqui, né? E o Souza chega na área para fazer o gol. Então, eu fiz toda essa contextualização, fiz questão de mostrar todas essas estatísticas para dizer para os amigos o seguinte: na quinta-feira, que é o tópico principal deste vídeo, mas não apenas, mas começando por quinta-feira, a partir de agora, eu defendo que o Souza seja o nosso titular. Ah, André, mas você não acha que a defesa do Santos é uma peneira? Sim, eu acho. Ah, André, você não acha que contra o Palmeiras o Santos tenha que jogar no contra-ataque? Sim, eu também acho. André, você não acha que contra o Palmeiras, contra o Flamengo, o Santos vai ter que fechar a casinha e brigar por uma bola? Eu acho. Mas eu acho que o Souza pode ser um jogador fundamental para construir eventualmente aquela bolinha vadia que o Santos vai achar para fazer o gol. Inclusive para puxar um contra-ataque. Inclusive para, numa rara escapada do Santos, acertar um cruzamento, fazer uma jogada ofensiva que pode eventualmente, quem sabe, resultar numa chance de gol ou num gol. E até mesmo, quem sabe, pensando num cenário hipotético em que o Neymar possa nos ajudar contra o Palmeiras alguns minutos, essa questão se o Neymar joga ou não joga ainda será definida pelo Vojvoda e pelo próprio Neymar. Vamos lembrar que o Neymar gosta de jogar mais pelo lado esquerdo do campo. E é fundamental que o Neymar tenha bons jogadores ao seu lado com quem ele possa tocar. E aí quem joga pelo lado esquerdo, no meio de campo do Santos? Zé Rafael, ótimo parceiro para tabelar com o Neymar. E aí você pode ter o Souza e não o Escobar fazendo as ultrapassagens para se juntar ao Zé, ao Neymar, fazer triangulações, que é algo que, apesar do Vojvoda ter melhorado o time do Santos, as triangulações ainda estão em falta nesse time. Então, se a gente já tem um problema do lado direito, em que muitas das vezes falta profundidade, o Igor Vinícius fica sozinho pelo lado direito, porque o Rollaser ou o Barreal costumam vir de fora para dentro, né? São jogadores que são canhotos e jogando pela direita eles acabam trazendo o jogo para o meio de campo e a gente acaba tendo, por consequência, essa falta de volume pelo lado direito do campo. Por que não reforçar o lado esquerdo do campo com o Souza? Defensivamente, ele não é tão ruim quanto alguns pensam que ele é. Pode ter um duelo difícil contra o Alan do Palmeiras, pode ser outro jogador que jogue por ali, mas eu boto minhas fichas no Souza, eu boto fé no Souza e eu acho que ele pode nos ajudar ofensivamente. Não estou dizendo que o Escobar é um jogador dispensável, que ele é inútil, que ele não serve para nada, mas nesse momento o Santos está numa situação tão difícil, tão delicada, que o Santos não pode se dar ao luxo de abrir mão de jogadores talentosos. O Santos precisa colocar os melhores jogadores, tecnicamente falando, em campo. É por isso que tem que jogar Souza, é por isso que tem que jogar Zé Rafael, é por isso que a gente tem que torcer para o Neymar estar saudável para jogar o máximo de minutos, é por isso que a gente tem que pedir, cobrar e exigir o Robinho Júnior em campo, porque a gente já viu o que Tiquinho, Lautaro, Guilherme, Tassiano, Cabaleiro e companhia limitada vão nos oferecer. Por que não rejuvenescer esse time? Por que não trazer a base que sempre nos salvou, continua nos salvando e sempre nos salvará? Então, se eu, André, me transformasse em Juan Pablo Vojvoda já na quinta-feira, mas pensando também até o final do campeonato, João Vitor Souza seria o meu lateral esquerdo. E o seu? Quem seria? Comente, compartilhe e fique ligado na programação do canal Filho de Peixe, porque vamos ter muito, mas muito conteúdo até o fim dessa jornada do peixe no Campeonato Brasileiro. Não esqueça de se inscrever, se for novo por aqui, deixe o seu like, se inscreva, ative o sininho, hype este vídeo, compartilhe com os amigos. A gente se vê a qualquer momento com qualquer novidade, mas por enquanto é só. Ótima segunda e abençoada semana. Se cuide, fique com Deus, um abraço e até mais.